Fala pessoal, Regis aqui, comandante e criador do canal. Nessa sexta-feira, dia 10 de março, vamos para mais um resumo, né, um apanhado aí dessa semana que foi uma semana um tanto quanto caótica, né, mas uma semana aí de muitas oportunidades também. Para você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, né, e deixa aí nos comentários. Para quem não me conhece, eu sou Regis Brito, sou analista CNPI e a gente vai falar aí sobre inflação, sobre payroll, sobre oportunidades aí que a gente tem aí no radar, né? Então fica comigo até o final, que no final eu faço aquele apanhado geral aí na análise técnica, olhando os gráficos, olhando as oportunidades e deixa aí nos comentários, né, o que você está pensando, né? Se você está com esse racional também, aí algumas empresas, está só na renda fixa, está só de olho. Vamos lá, pessoal, tem muita coisa acontecendo e não dá tempo para ficar batendo papo. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Que hoje a gente vai acelerar, hein? Acelerar, vai falar muita coisa legal aqui. Fica comigo até o fim, porque hoje é o dia. É uma sexta-feira, estou aqui mais despojado, né? Então, compartilhar a tela com vocês. Vamos lá, pessoal, vamos começar. Começando, né? Então, o que a gente vai falar aqui é só o título aqui do nosso encontro hoje, mas a gente vai falar muito mais, né, sobre outras coisas também, só que uma coisa linkada à outra, né? Igual a gente falou. A gente, pessoal, não é uma ilha, né? Não somos uma ilha. O Brasil não é uma ilha. Então, às vezes a gente fica aqui, não tem nada a ver com a Europa, não tem nada a ver com China, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Tem sim, tem muito a ver. Tem muito a ver, né? Então tá tudo, né? A China com aquela população numerosa, né? Com bilhões de habitantes, né? Então eles precisam de quê, gente? Precisam de comida, né? Ou seja, têm uma demanda ali muito grande por comida, commodity. E da onde eles vêm buscar isso? Aqui, né? Do Brasilzão, né? Taxa de juros, né? Dólar, né? Moeda forte, câmbio, tem a ver também com a gente. Então tudo aí está interligado, né? Então você tem que ter uma visão um pouco maior. Você acha que às vezes, né, fica ali bitolado aqui no nosso cenário? Não, né? Então, muita coisa acontecendo no mundo, né? A guerra lá acontecendo, então é uma região produtora ali de trigo, né? Uma região também que fornece commodities ali, gás natural, petróleo. Então, tudo isso está conectado, né? Então a gente não pode se desligar do resto do mundo, achar que isso não tem nada a ver, né? Porque às vezes na prateleira ali, né, de um funcionário da tua casa, ou seu mesmo, né, da tua despensa mesmo ali na cozinha, né, as coisas que você come, né, o pão, né, o leite, o ovo, né? Para quem comprou ovo essa semana, viu aí a diferença aí que o ovo deu no sal. Para quem não comprou ovo, né, porque está alienado, ou então porque não come, né? Então vamos ficar ligado nesse tipo de coisa também, tá, pessoal? Porque eu gosto muito, né? Eu gosto de fazer as compras aqui de casa até para acompanhar tudo isso, né? Quando os preços estão oscilando, né? Ir ao supermercado, conversar com o fornecedor, conversar, né, com o pessoal que está comprando, com os vendedores, isso é muito legal. Você tem um termômetro, né? Como é que está ali o cenário ali do teu bairro, né? Então sai no teu bairro ali, bate um papo com o pessoal, que isso daí é bem legal. Então vamos lá, Regi, depois dessa introdução aí. Então, eu sou analista CNPI, tá, pessoal? Esse vídeo é um vídeo educacional, mas eu posso dar recomendações aqui. Então, vamos seguir. O que aconteceu essa semana aí, né? Que o pessoal, teve uns bancos que quebraram, né? O pessoal veio me mandando mensagem aqui, tem um banco lá do Vale do Silício, né? Tá tendo crise nos bancos americanos. Vamos lá, pessoal, vamos entender um pouquinho aqui, né? O Silicon Valley Bank, ele se tornou o maior banco americano a quebrar desde 2008, né? Por quê? Esse banco é um banco ali que deixa eu fazer um breve comentário aqui com vocês. O rápido colapso do SVB, né, que ele se torna o maior banco americano a quebrar desde a crise de 2008, nessa última quarta-feira, quando a campanha anunciou uma perda de quase 2 bi ao tentar levantar capital para lidar com a fuga de depósitos. O banco se notabilizou pelo foco em startup lá no Vale do Silício. Ou seja, esse banco é muito famoso para quem acompanha, né? Lá no Vale do Silício, ele investiu muito nesse setor de startups, só que era um banco também, né, pessoal, que ele contava com certa alavancagem, né? Então, essa parte de alavancar, né, quando chega nessa época de alta de juros, acontece, né, em qualquer lugar, é difícil, né? Porque tem a parte de risco de crédito, né? Que a gente vai entender um pouco melhor aí durante o conteúdo de hoje.
né? Então, falando aqui, enfrentou dificuldade relativa ao encarecimento do crédito diante do avanço dos juros. Ou seja, se os juros ficam muito altos, como o Banco Americano, né, o Fed, o Banco Central Americano, está fazendo, e talvez tenha a perspectiva de manter ou até mesmo acelerar um pouco mais, ou para 0,25 ou para 0,50 na próxima reunião, né? Isso é muito prejudicial, ou seja, tem esse encarecimento do crédito. Isso acontece aqui também, tá, pessoal? Isso acontece em qualquer lugar do mundo, porque o crédito fica alto, fica difícil, né? Então, isso aí que a gente já vai fazer um link logo mais com o payroll, né? Que foi o dado importante que saiu aí no dia de hoje, né? Notícia fresquinha aí para vocês. Continuando, né? Além ali do SVB, tem mais, ó, 4 biggest USA banks lose for 7 billion in market value, ou seja, né, 4 grandes bancões americanos, né, perderam aí 47 bi em valor de mercado, 47 bi. E olha quem está no meio aqui, ó, Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo e Bank of America. É isso mesmo, pessoal, os bancões americanos, olha só, isso aqui é impressionante, gente, é impressionante mesmo. Por quê? É tudo isso, né? O encarecimento de crédito, essa dificuldade, e todo esse cenário, ou seja, ele fez o anúncio na quarta-feira, hoje veio dado do payroll, na semana que vem também está cheio de dados aí de inflação, tudo atrelado aí, estoques de petróleo, então tem muita coisa acontecendo, tá? Então todo esse calendário econômico para que o presidente do Banco Central, né, eu gravei vídeo aqui, e lá no meu Instagram, para quem não me segue lá na rede social, que também eu estou postando conteúdos ali constantemente, diariamente, né? Então, ele falou, se for preciso aumentar, eu vou aumentar, né? Então, não vou ter dó. E isso aí, pessoal, deixa caro o crédito e aí as empresas, né? Então, o que acontece? A taxa de juros vai subir, é uma correlação inversa que a gente tem, né? O dólar vai se fortalecer, taxa de juros vai subir. E o que acontece com alguns ativos? Por exemplo, o ouro tem uma correlação, né, inversamente proporcional. Vou mostrar isso no gráfico para vocês. O índice, né? Ou seja, o que acontece com o índice também? As bolsas, né, elas começam a cair, as empresas começam a cair, crédito caro, moeda forte, né? Então, os juros começam a subir, bolsa começa a cair, né? E acontece também essa correlação com o petróleo também inversa, né? O petróleo tende a cair um pouco mais aí com o dólar se fortalecendo, tá bom? Vamos ver um pouquinho mais de correlação aí logo mais. E aí a gente vem um pouco aqui para o Brasil. Então, hoje saiu um dado importante aí de inflação, né, medida pelo IPCA, que subiu 0,84 em fevereiro, né, acima das expectativas. A inflação oficial brasileira, medida pelo, né, INPC, ao consumidor IPCA, subiu 0,84 em fevereiro, ante ao mês anterior. Ou seja, subiu, né, pessoal? Olha só. Lembra do mecanismo, lembra da ferramenta. O Banco Central, o que ele faz? Ele sobe juros para controlar a inflação. Se a inflação para ou começa a cair, opa, ele vai parar os juros e vai começar a derrubar também. Só que olha o que está acontecendo, né? Não é bem o que está acontecendo ainda, né? Olha só, teve essa leve subida, né? Em fevereiro de 2022, a variação havia sido de 1,01. No ano, o IPCA acumula 1,37%, nos últimos 12 meses, 5,60%, abaixo do 5,77% dos 12 meses anteriores. Ainda assim, a inflação segue acima do teto da meta. A meta para 2023, olha só, é de 3,25%. E o teto dela, né? Então, ele trabalha nesse range aí, o Banco Central, é de 4,75%. Então, está bem acima ainda, né, pessoal? Então, ainda não vemos aí um cenário claro que vai derrubar taxa de juros, né? Selic vai diminuir. Vou mostrar isso aí graficamente para vocês. Fica até o fim. Então, prosseguindo, né? A gente tem aqui justamente isso. Em azul, a gente tem a taxa Selic aqui em 13,65%, né? A gente tem o IPCA aqui em 5,77 aqui atualmente, né? Ainda não foi atualizado aí com o dado de hoje, né? E aqui os juros reais aqui em torno de 7 e pouquinho, né? Também acima aqui, tá, pessoal? Então a gente tem que ter essa noção aqui de como tá, né? Juros reais, taxa Selic, né? CDI e também a inflação. Agora, né, como é que está o cenário aí de medo e de ganância, né, pessoal? Como é que está? Extremamente, né, medroso. O mercado está extremamente medroso, né? Está com a bunda, o popozão na parede ali, certo? Isso aqui, ó, o market momentum, né, que é... O que é isso daqui? Isso daqui a gente mede, né? Essa linha aqui é uma média móvel de 125 dias, que vai medindo aqui, né, como o S&P vem trabalhando, né? Se trabalha acima da média ou abaixo da média aqui, para medir justamente, né, esse
esse pavor ou a ganância, né? Se está muito acima da média lá de 125 dias, quer dizer que opa, tudo ok. Se ele começa a trabalhar abaixo dessa média, quer dizer que o mercado começa a ficar um tanto quanto aí medroso. Dado de hoje, né, importante aí, pessoal, foi o payroll, né? Os Estados Unidos criou 311 mil empregos em fevereiro, acima das estimativas, ou seja, o dado veio um pouco acima, mas bem longe, né? Bem diferente do que aconteceu lá no mês anterior, né? Para quem não está lembrado, esse número aí veio em torno de 517 ou 507, né? Já vou puxar isso aqui para vocês, mas o que é interessante aqui que a gente precisa saber e precisa ver? É justamente isso aqui, né? O payroll tirou a pressão do Fed de acelerar a alta de juros, afirma, né, o economista aqui da Warren. E por quê? Não, o que acontece? O que é o payroll, pessoal? Vamos bater um pouquinho aqui, né? Eu tenho vídeo gravado aqui no canal. O payroll é o mercado de trabalho, né, com o aumento das taxas de juros pela reserva lá do Federal Reserve. Então ele precisa que o consumo diminua, né? Que esse consumo, ou seja, se está tendo muito consumo, a inflação tende a subir e ele não pode parar, né? Lembra da ferramenta? Ele não pode parar ali o aumento da taxa de juros, ok? Tá comigo? Então, o resultado, quando ele vem melhor que o esperado, ou seja, o dado positivo, o mercado de trabalho está o quê? Está resiliente, ok? Está com taxa de desemprego baixa, né? Isso é ruim para quê? Para as ações, né? Para os ativos de risco, ok? E aí, quando ele vem um pouco abaixo das expectativas, né? Significa o quê? Que as criações de vaga de trabalho, a taxa de desemprego está maior, a inflação, né, ela começa a ficar menor, né? Ou seja, isso corrobora para que o Fed, opa, será que está na hora de eu parar de subir os juros? Vou estagnar por aqui. Ou seja, ele vai ter menos trabalho com a inflação e ele vai focar muito mais nesses eventos de crédito que estão quebrando os bancos. Vocês estão vendo que está tudo linkado? Está tudo conectado? Entenderam aí, pessoal? Vê que eu comecei com risco de crédito, falei de taxa de juros, hoje a gente veio com o dado do payroll, né? Então tá aqui o dado, eu puxei o dado aqui, então no mês passado ele veio muito acima do que o mercado esperava, né? Veio cerca de 517 mil, né? Então agora veio um pouco acima, agora não tanto acima, né? Então a previsão esperada para hoje era 205 mil, né? Como vocês veem aqui, e veio aí 311 mil, ok? Então, como é a gente interpreta isso justamente dessa forma, né? A probabilidade de quê? De taxa de juros mais altos, né? Cerca de 5,1, mas com inflação em torno de 6,4, né? Ou seja, as taxas podem continuar subindo ainda. Tá bom, pessoal? Então entendam isso, entendam esse cenário. Ou seja, com esse dado menor, o dólar ele tende a cair, pois ele vai reforçando o quê? A tese de que o mercado de trabalho ele está desaquecendo. Né? Se o mercado de trabalho ali está aquecido, vai subindo o juro, dólar forte, ok? Se vai desaquecendo, vai começar a cair juros, ou seja, mais ativos de risco, vai derrubar um pouco, o dólar perde um pouco de força. Tá entendendo a correlação? Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos comigo, não fica até o final aí. Então, né, veio alto esse dado, então interessante aí para a gente saber. E o que é legal aqui, pessoal? A gente saber a correlação. Então, corre geralmente para o ouro e corre geralmente para o dólar, né? Então, eles têm aí uma correlação, né, também inversamente proporcional. Ou seja, se o dólar está ficando forte, o dólar está subindo, né, o ouro tende a cair. Né? Porque a pessoa, a reserva de valor, ou vai ser a moeda forte, né, o doleta, ou então vai ser, né, o metal precioso aí, que é o ouro. Né? Então, o metal ouro hoje ele fecha em alta. Vou mostrar o graficamente para vocês. Hoje, inclusive, a gente operou ouro, né? A gente consegue operar os futuros aqui do ouro na bolsa, né? Então, isso aí foi bem legal, aí deu uma boa, né? Uma boa rentabilidade aí. Né? Então, o contrato futuro mais líquido do ouro fechou em alta após ter operado durante todo o pregão no positivo, favorecido pela alta liquidez diante da crise que atinge o Silicon Valley Bank e impulsionado pelo dólar fraco e pela forte queda de rendimento das Treasuries. Entenderam, pessoal? Então, se o dólar ele dá uma leve... Só que a gente tem que olhar o cenário macro, né? Então, o dólar dando uma enfraquecida, às vezes é no intraday, né? Às vezes é algo com ruído, né? Mas a gente olhando todo o cenário macro, inclusive lá o Fed, ele ainda não definiu, né? Se ele vai derrubar a taxa, se ele vai manter. Então, tá ainda analisando, mas ele tá falando, né? No tom hawkish aí que falam, né? Ou seja, duro, né? Que ele pode subir, sim, essas taxas aí. Ok, pessoal? Vamos lá. Deixa eu compartilhar outra tela aqui com vocês para a gente dar uma olhada
justamente aqui, ó. O que é isso aqui? Vamos lá. Chegamos nos gráficos, né? Isso aqui que o pessoal gosta. Fica comigo aí, pessoal. Vamos lá. O que a gente precisa ver? Esse aqui é o gráfico justamente dos juros de 10 anos, né? Então, para você, hoje em dia, ter dinheiro na renda fixa americana, né, que é possível, você consegue, né, fazer esse tipo de investimento lá fora, bem tranquilo, você está tendo aí nos juros, né, no juros de 10, no tesouro lá de 10 anos, 3,70, né? Mas quando a gente vem aqui, né, Esses aqui são os 10 anos, deixa eu puxar aqui os 2 anos, né? Que a gente vai ter justamente, olha só os 2 anos como é que tá. Vou colocar ele aqui. Que são os mais próximos, né? US 02 2 years. Esse aqui, olha só, pessoal. Então ele chegou a bater a quase 5, ou seja, para você ter dinheiro lá na renda fixa, né, na moeda mais forte do mundo, você está ganhando quase 5%, né? Então, veja só que por isso que o mundo às vezes está, às vezes não, né? Está bem com aversão ao risco, né? Está com dinheiro na renda fixa, o pessoal, os gringos entrando em país emergente, a gente aqui está com uma renda fixa também, né? Com uma rentabilidade muito boa. Então tem todo esse cenário, né? Então para que ele vai ficar se arriscando, né? Tá colocando, né, dinheiro nas ações? Vou mostrar aqui para vocês. Olha como fechou o S&P no dia de hoje. Aqui, ó. Olha só. Que beleza. Que beleza. Olha isso aqui, né? Totalmente aí, né, vermelhão, né? Tudo vermelho, né? Fechou dessa maneira aqui. Tá bom? Como é que fechou aqui? A gente, né, também. Mesma coisa, né? Então, não ficou nada bonito. Então, olha aí, tá aí na tela aqui, ó, tudo no vermelho. Por quê, pessoal? Isso é prejudicial para as bolsas, igual eu falei, né? O dólar, né, como moeda forte, a taxa de juros aumentando, né? Aqui os juros também, né, se mantendo em patamares, né, os DIs ali, né, subindo, ou seja, isso aí vai puxar dólar para cima e vai levar nossa bolsa para baixo. Essa é a correlação aí que a gente tem, tá bom? Vamos lá, agora para a gente finalizar, né? Igual eu falei aqui para vocês, olha aqui o ouro, né? Então o ouro hoje ele ficou num patamar bem alto, né? Vou botar aqui no gráfico no 15 minutos. Então puxou para cima, né? Com o enfraquecimento do dólar, o que acontece com o ouro é justamente isso, né? Então ele vai, e aqui foi justamente, né? A gente viu uma oportunidade, vou mostrar aqui para vocês, ó, a oportunidade que a gente acaba vendo aqui. Né, a gente já tem todo o cenário, né? Todo o cenário está na cabeça. Então a gente buscou o cenário, né, e buscou correlações. Né? O que vai se fortalecer, né, com o dólar, né, caindo um pouco, ou com o petróleo também, né, nesse cenário que ele está, né, os metais preciosos. Continuando aqui, né, pessoal? Então a gente olha aqui o petróleo, né? Deixa eu colocar aqui nos candles, não, o petróleo está trabalhando nesse range aqui, né? Que eu já mostrei para vocês aí em vídeos anteriores, né? Ele trabalha aqui no range aqui 80, 81, né? Então ele está trabalhando bem nessa região aqui, deixa eu até marcar. Por quê? A gente tem que olhar o petróleo, pessoal. O petróleo, ele que vai, né, ditar aí o ritmo aí de muita coisa aí que vai acontecer, né? Até para cá, para o nosso cenário local, né? Então aqui 79, 80, né? Ele está trabalhando nesse range e ele formou uma figura aqui que a gente chama de triângulo, né? Triângulo simétrico. E o triângulo ele pode ser uma figura ou de continuação, né? Ele veio caindo, ele fez máxima, perdeu esse fundo aqui, começou a cair, né? Deu um repique aqui e pode continuar novas quedas dependendo do cenário, né? O petróleo é oferta e demanda, pessoal. Então, dependendo, né, ele pode projetar essa queda para cá. Vamos ver aqui que região. Até aqui, ó, o petróleo pode vir aqui, que é uma região aqui que ele já trabalhou anteriormente. A gente está falando isso aí, né? Seria ele desabar. Eu não acredito tanto que ele possa cair tanto, ou então vir para essa região aqui de suporte anterior, né? Aqui ele tem um suporte aqui na região de 58, tem outro suporte aqui na região de 61,
tá bom? Então são regiões aí de suporte que o petróleo pode vir a trabalhar. Acho difícil, né? Como eu falo, isso aqui seria no cenário para baixo, né? No cenário para cima, né? Que pode ser aí algo mais plausível aí para o petróleo, né? Ele pode vir aqui de novo para esses patamares onde ele perdeu o fundo, né? E vira resistência, R$ 89,00, né? Aqui de novo aqui nesse patamar aqui de aqui, ó, R$ 95,00, tá? Acho difícil, né? Mas é o range aí que ele pode trabalhar rompendo esse triângulo, tá bom, pessoal? Vamos aqui, ó. Isso aqui é a nossa taxa Selic, né? Vamos vindo aqui para o Brasilzão de novo, aqui que eu falei que ia mostrar. Esse daqui é o gráfico da Selic, tá bom? E aqui do nosso PCA. Deixa eu botar aqui o IPCA em gráfico de linha para ver aqui, ó. Agora, atualmente, em 5,77, tá bom? Então, isso aqui é o que a gente queria ver também. E, por fim, pessoal, eu vou finalizar justamente com ele, né? Com o dólar, né? Que é o motorista aí, né? É o piloto de tudo, né? É o DXY, né? Vou botar aqui o DXY para vocês. Deixa eu botar aqui no semanal, né, para a gente fazer essa análise aí. Então a gente vê que o dólar nitidamente aí em tendência de alta, né? O que é a tendência de alta? Como é que a gente configura isso? Primeiro, né, eu posso colocar aqui as médias, né? Então a gente vê que pelas médias, principalmente a média longa, né, a média de 200 período, ela está apontada para cima, ele está trabalhando acima dela. A gente tem a média, né, a outra média aqui, que é a média de 100, né, também trabalhando acima dela. Ele agora montou suporte bem em cima da média de 50 e a média mais curta mostra que, né, o dólar perdeu um pouco de força aí, né, nas últimas semanas aí, né, pessoal? Mas ainda não diz que, né, enfraqueceu, está numa tendência de baixa, né? Ele só vai estar numa tendência de baixa aqui perdendo, né, esses patamares aqui de 100 mil pontos, né? Eu acho bem difícil. Então, isso aqui pode ter sido só um respiro, né? Vamos até traçar aqui um FIBO que eu acho que é bem legal aí para quem sabe. O pessoal diz que não funciona, né, a ferramenta, mas às vezes é porque não sabe utilizar da forma correta, né? Então, vamos botar aqui uma retração, né, pegando justamente esse último fundinho que ele fez, né, até esse último topo aí, onde é que ele pode vir, né, trabalhar aí novamente para voltar a subir, né, pessoal? Então, lembrando aí do dólar. Então, ele está justamente aí numa região aí de correção, né? Está corrigindo nas médias, né? Na média de 50. Ele chegou até a ver a média de 100, né? Agora voltou para a média de 50, rompeu a média de 50, né? E agora já está trabalhando novamente aí nessa região aí de 61,8%, tá bom? Então, é bem interessante a gente olhar esse cenário. E era isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. A gente analisar tudo isso, né? Correlação, olhar o cenário, né, lá de fora. Eu gravei vídeo essa semana aí, né, de ações aqui no setor educacional, né, que tem aí o nosso governo aí que vai investir mais, né, vai rever aí o projeto do FIES. Olha o vídeo aí, coloquei essa semana aqui no nosso canal. E para você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixa aqui nos comentários. E é isso aí, pessoal. Me segue lá nas redes sociais também. Gostou? Então comenta aí. Tchau, tchau.